Meus irmãos, graça e paz. Hoje vamos falar de um personagem icônico, diferente, alguns aspectos bastante peculiares acerca desse personagem, mas ele entrou na história bíblica, no texto bíblico e teve a sua importância. Hoje, capítulo 22, 23 e 24 do livro de Números engloba justamente a entrada de Balaão, uma espécie de voz profética que amaldiçoava ou abençoava pessoas ou povos. Então, após o povo ter passado pelos Moabitas, vencer os Moabitas, vencer ali o rei de Bazã, agora o povo acampa nas campinas de Moabe. Então, automaticamente, quando o rei ele teme a presença de Israel, ele manda mensageiros para a casa de Balaão. Então, eu quero destacar três coisas aqui. Primeiro, o medo dos moabitas com a presença de Israel. O pavor que Israel trouxe no meio daquele povo era muito grande, afinal ter saído do Egito da maneira que saiu e vencido reis ao longo do caminho, certamente o pavor do povo era muito grande. O segundo ponto, sem dúvida, é o enigmático Balaão. E para falar de Balaão, eu quero trazer aqui dois pontos para destacar acerca deste homem. O primeiro, não sabemos a sua origem, mas versículo 8 e versículo 18, Balaão tinha conhecimento acerca de Deus. Versículo 8 ele diz: Como o Senhor me falar. Versículo 18 ele diz: Meu Deus. Então vemos que Balaão ele tinha um certo conhecimento acerca de Deus, como de fato não sabemos. O segundo ponto é que ele de fato era um mercenário. Versículo 32, após o episódio ali com a jumenta, Deus fala com ele e diz que Deus foi em oposição a ele porque ele era perverso. O apóstolo Pedro, em sua epístola, no capítulo 2 e versículo 15, diz o seguinte: Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Então vemos que Balaão é tratado como alguém mercenário, amante do dinheiro e não do Senhor, embora ele conhecesse de alguma maneira o Deus de Israel. O terceiro ponto para destacarmos aqui e entendermos o contexto histórico é que, embora Balaão fosse chamado para amaldiçoar o povo, Balaão profere três bênçãos sobre Israel. A primeira é no capítulo 23 e verso 8, em que ele diz: Como posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou? Como posso me opor àquele a quem Deus não se opôs? Ou seja, não dá para fazer nada contra este povo. A segunda palavra de bênção está no versículo 23, em que ele diz: Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. A terceira palavra de bênção já está no capítulo 24 do livro de Números, e versículo 7, em que ele diz: Os seus reservatórios transbordarão de água, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior que Agag, o seu reino será exaltado. Em todos os aspectos, Balaque ficou irado contra Balaão. Afinal, não tinha pago Balaão para fazer aquilo. Mas, de fato, ninguém pode ir contra o Senhor de Israel. Aquele a quem Deus abençoou, ninguém pode tirar esta bênção. Meus irmãos, são essas as nossas considerações de hoje. Que o Senhor Deus te abençoe. Fique com Deus.